Apresentaremos a seguir o jogo Desafios Sustentáveis, projeto desenvolvido na extensão Games Inteligentes. Ao longo da explicação, passaremos pela apresentação, resumo, fundamentação, processos e recursos, introdução, jogo, resultado e o contato. Tem como autores Leonardo Vogel, graduando em licenciatura em Artes Visuais, por mim, Fabiana Ferreira, graduando em licenciatura em Expressão Gráfica, pela Vanessa Viana, mestranda em Informática pela UFRJ, e coordenado pela professora doutora Carla Verônica Machado. Desafios Sustentáveis é um jogo que conta como público-alvo os estudantes de qualquer faixa etária da educação básica. Foi criado com a intenção de desenvolver a metacognição dos estudantes, incentivar a capacidade crítica de tomar decisões e criar soluções de forma responsável com o meio ambiente, seguindo sempre as competências da base comum curricular. Desafios Sustentáveis trata-se de jogo de cartas, que é dividido entre cartas de recursos e cartas de situações-problemas, usando como base para sua criação os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, da ONU. A cada rodada, os jogadores enfrentam um problema ilustrado em uma carta e precisam usar os recursos de maneira criativa e lógica para resolver o desafio. A ideia é que, com o jogo, os estudantes possam desenvolver habilidades essenciais, como pensamento crítico e resolução de problemas, além de conectar o que aprendem na escola com situações do dia a dia e se tornarem cidadãos mais conscientes e preocupados com o futuro sustentável. O projeto tem como fundamentação e fio condutor a BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, pela ONU, desenvolvimento da metacognição, desenvolvimento de habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, games inteligentes e a integração entre aprendizado escolar e vida cotidiana. Dessa maneira, com base na sequência apresentada, credibilizamos ao jogo o caráter lúdico, criativo e educativo. No desenvolvimento do jogo, utilizamos uma série de processos e recursos que foram fundamentais para alcançar o resultado. Realizamos encontros remotos, onde houve mediação e troca de ideias com estudantes, o que foi essencial para o andamento do projeto. Para as ilustrações, usamos programas como Photoshop, mas também materiais de arte tradicional, para criar os primeiros rascunhos. Buscamos inspiração observando o ambiente ao nosso redor, trazendo elementos reais para os recursos e situações do jogo. Aplicativos como Workflow e Miro foram muito úteis para a organização, permitindo a criação de listas e mapas mentais, que ajudaram a estruturar nossas ideias. Referenciamos jogos de cartas já existentes, como o Uno e Cultive, para pensar na mecânica e no design das cartas. Além disso, realizamos testes constantes, tanto durante as reuniões quanto entre nós, garantindo ajustes e melhorias durante o processo. Vamos então à introdução. A principal referência e o ponto de partida da ideia são os jogos do gênero sandbox, caracterizados por oferecerem limitações mínimas ao jogador, permitindo a modificação do mundo conforme sua vontade e enfatizando a exploração. Em um jogo verdadeiramente sandbox, o jogador dispõe de ferramentas para explorar e alterar o mundo, criando sua própria forma de vivenciá-lo. Mas como criar um jogo no estilo sandbox em um meio analógico? É aí que pensamos na possibilidade de utilizar cartas. Mas como fazer isso? Vamos lá. Bom, haverão 2 blocos de cartas, um para as situações ou problemas e outras para os recursos. As principais características das cartas de situação são problemas que o jogador deve resolver em diferentes níveis de dificuldades, temas com proposições de conscientização e com principal referência às ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já as principais características das cartas de recursos desafiarão a criatividade do jogador. Elas serão utilizadas para resolver as situações-problema. Elas contêm os mais diversos materiais, elementos e objetos aleatórios. Podem ser utilizadas de 5 a 7 cartas por rodada. Algumas serão muito úteis para várias situações, como caixas de ferramenta, um celular, e quanto outras nem tanto, uma flor, um copo vazio. As cartas de situação-problema foram concebidas com o propósito de estimular reflexões e discussões sobre temas importantes como o meio ambiente, sustentabilidade e relações interpessoais. Desde o início, o jogo teve a intenção de conscientizar os participantes sobre essas questões. Para enriquecer o projeto, incorporamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU. Esses objetivos, que promovem ações para construir um futuro mais sustentável e melhorar a qualidade de vida do planeta, guiaram a criação das cartas de forma mais consistente e alinhada com valores globais. Dessa forma, cada carta aborda situações e desafios que incentivam uma análise crítica e criativa, conectando os jogadores com questões reais e estimulando soluções práticas para um mundo melhor.
Bom, agora veremos um exemplo da aplicabilidade das ODS em uma das cartas. Selecionamos uma ODS, neste caso a 15.7, que visa tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem. Com isso, definimos os pontos-chave: caça ilegal, tráfico de espécies protegidas e vida selvagem. Com isso, desenvolvemos uma situação em que o problema a ser solucionado é relacionado ao objetivo da ODS. Ou seja, os tópicos principais desta carta ajudaram no processo criativo das ilustrações, na qual vamos apresentar no slide a seguir. Vamos agora ao processo de desenvolvimento da ilustração, começando pelo esboço. Aqui, com traços simples e despreocupados, busquei dar estrutura à arte, tendo como base o texto que desenvolvemos previamente, que narra a situação. Em todas as cartas, busquei considerar regras de leitura visual, sabendo que no Ocidente, lemos sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, procurando fazer com que a obra passe 100% da proposta ao jogador, não deixando faltar detalhes e criando uma composição coesa, com uma forte narrativa visual. Com a base já feita, passei pela line art, que é basicamente o polimento do traçado e a adição de detalhes que foram apenas sinalizados previamente. Na escolha das cores, procurei evidenciar os elementos em destaque na narrativa, prezando sempre o melhor entendimento da arte, para que dessa forma a ilustração trabalhe juntamente com o texto. Por fim, a arte final, adicionando luz e sombra, volume e aumentando os valores tonais da arte. Assim, cria-se uma ambientação mais agradável, onde dá para perceber melhor a distância dos elementos e também destacando ou unindo certos elementos. Já as cartas de recursos têm como fonte criativa o repertório visual dos autores. As referências utilizadas partiram de experiências cotidianas, vindo da observação do espaço e ambiente ao redor e também de referências culturais. Ou seja, o jogador pode se deparar com uma carta que ilustra uma latinha de tinta em spray ou uma caixa de ferramentas. Para decidir o título, pensamos em nomes que remetessem à ideia de ação, tais como Resolva, Solucione, Yarrelu e Solvere, os quais surgiram em um primeiro momento. Ao criarmos um mapa mental, tivemos maior clareza de nossas proposições para o jogo, o que ajudou na escolha do título. Com isso, decidimos que Desafios Sustentáveis era o nome ideal para o jogo. Na conceituação do logotipo, começamos pensando em usar uma lâmpada, que de forma metafórica representaria o conceito de ideia. Porém, descartamos essa ideia e passamos a considerar o uso de um cérebro. A partir disso, decidimos unir o formato do cérebro humano com a representação do globo terrestre. O objetivo dessa combinação é simbolizar a conexão entre nossa mente e o mundo em que vivemos, destacando a importância do cuidado e da atenção com a natureza, com as pessoas e com tudo que compõe o planeta Terra. Com isso, unimos o formato do cérebro humano com os continentes do planeta Terra. Quando chegamos a esse resultado, tivemos a ideia de, no próximo esboço, representar as dobras do cérebro se assemelhando a ramificações e galhos de uma árvore, enfatizando ainda mais a presença da sustentabilidade como conceito no nosso projeto. Unindo tudo isso, chegamos à versão final, e nos atentamos a utilizar cores que funcionassem tanto no fundo escuro quanto no fundo claro, para uma compreensão satisfatória do conteúdo do logotipo. Vamos, enfim, para a jogabilidade. A primeira etapa é abrir a embalagem, que contém os dois blocos de cartas separados. Depois disso, embaralhar os dois blocos separadamente. Então, deve-se escolher quem vai pegar a carta de situação e lê-la primeiro. O jogador pega a carta de situação. Ele lê a carta de situação, mostrando a ilustração para outro jogador. Então, este outro jogador deve pegar de 5 a 7 cartas de recursos. Após isso, ele deverá refletir sobre como resolverá a situação com os recursos que pegou, podendo misturá-los, uni-los, construir algo a partir deles, ou mesmo usá-los separadamente. Não é preciso utilizar todas as cartas. Então, deve narrar a solução que encontrou a partir do uso dos recursos. O importante é convencer o outro jogador. No caso dessa carta, o outro jogador se surpreendeu com a solução e aceitou o argumento do seu parceiro. Então, vamos para a próxima rodada. Porém, é muito possível que, se o argumento não for tão convincente, o outro jogador não aceite e contra-argumente. Nesse caso, podem decidir se passarão para a próxima rodada ou se discutirão mais, até solucionar o problema. Desafios Sustentáveis não é uma competição, mas um jogo colaborativo. O objetivo é resolver problemas do mundo juntos, pensando coletivamente em soluções. Ele pode ser jogado por mais de 2 pessoas, de várias maneiras, incentivando os jogadores a criarem suas próprias regras do jogo. Em uma das reuniões da extensão, desenvolvemos uma nova forma de jogar. A dinâmica funciona assim: uma carta de situação é lida para 4 participantes e cada um escolhe uma carta.
Em seguida, cada participante cria uma solução com base na carta sorteada. Após apresentarem suas ideias, ocorre uma votação para eleger as melhores propostas em duas categorias: a opção mais eficaz e a mais criativa. Até o momento, temos a publicação do vídeo do processo no YouTube, a lista com todas as cartas de situação e recursos e a produção parcial das artes das cartas do jogo. Aqui temos a parcial das ilustrações das cartas de recursos finalizadas, assim como as cartas de situações. Para mais contato, temos aqui nossos canais de comunicação. Agradecemos a colaboração dos nossos parceiros e apoio, e principalmente a sua atenção até aqui. Muito obrigada.